Glória a Deus, louvado seja Deus, palavra de Deus para o nosso momento que está no livro de Provérbios 24. Iremos ler e ouvir a palavra do Senhor, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a nós, através da palavra de Deus que é viva e eficaz, que é mais cortante, penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é entre nós, fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e sentimentos. Por isso que quando nós ouvimos a palavra do Senhor com o coração quebrantado, ela nos confronta, ela mexe em nós, ela trabalha, ela faz efeito em nós, porque ela é viva, ela tem vida, ela é eficaz, ela faz efeito em nós. Por isso, não desprezemos a palavra de Deus, que é doce como mel. Come a palavra de Deus, receba como semente na tua vida, no teu coração, para que você venha frutificar, dar fruto para a glória de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Louvado seja Deus. Provérbios 24. Iremos ouvir a palavra de Deus e eu estarei lendo aqui, quem puder acompanhar, todo o 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és. Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Amém. Louvado seja Deus, graça e paz. A palavra do Senhor vem a nós. Através de Provérbios 24, começa a nos dizer para não ter inveja dos malignos, porque tem pessoas que conquistam bens materiais. Talvez você esteja vendo aí pessoas maldosas, pessoas com coração impuro, prosperando, ganhando, conquistando, alcançando cargos elevados, tendo reconhecimento na sociedade, talvez até mesmo no estado ou até mesmo na nação. Não tenha inveja e nem deseje estar com eles. Não deseje se assentar à mesa deles, a ter intimidade com eles, a ter amizade com eles. Por quê? Porque amizade com o mundo é se tornar inimigo de Deus. Verso 2: porque o seu coração medita a rapina, ou seja, o coração do ímpio, dos malignos, ele medita aquilo que é com violência, aquilo que é ato de pegar, de roubar, algo malicioso. Seus lábios falam maliciosamente. Então, conviver com pessoas malignas corrompe os bons costumes. Irá corromper os seus bons costumes. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Com sabedoria se constrói a casa, a nossa vida. A sabedoria, ela constrói. E com inteligência,
ela mantém firmeza. Tá entendendo? Com inteligência, ela mantém firmeza para estar, ter estabilidade, ter estrutura para não cair. Ela tem resistência. Resistência. Por isso nós precisamos buscar o conhecimento divino. Buscar. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Pelo conhecimento se enche o interior de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, agradáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Uma pessoa que ela é sábia, ela é forte. E uma pessoa que tem conhecimento, ela mantém essa força, essa aliança. Ela não desvia, ela não sai da rota, ela não sai do caminho, ela não desiste. Ela é persistente, ela é contínua. Ela permanece. Verso 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Com conselhos prudentes tu farás a guerra. Você pode entrar em situações aí adversas, mas a vitória na multidão dos conselheiros tem sabedoria, tem discernimento. Não perde. Por mais que entre em situações adversas, não perde. A vitória é certa, é garantida. Por quê? Porque não age impiamente, não age imprudentemente, mas age com retidão, age conforme a palavra de Deus, age na direção de Deus. Então Deus dá vitória, Deus honra, Deus é fiel. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. É exagerado. É de modo excessivo para o tolo toda a sabedoria. Muitos não querem buscar a sabedoria divina. E muitos não recebem, sabe por quê? No livro de Tiago, a palavra do Senhor diz que muitos pedem a sabedoria e não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar nos seus próprios deleites. Nós temos que pedir, porque ele diz que ele dá liberalmente, ele não retém. Ele tem para dar, de forma liberal. Só que se a minha intenção ela não for boa, se a minha intenção de buscar a sabedoria de Deus for para humilhar alguém, para ensoberbecer, para mim me vangloriar, para mim se aparecer, para mim ganhar curtidas, para mim ganhar vantagens, para mim ganhar dinheiro, e em cima disso, Deus ele conhece o coração. Ele não dá. Ele não dá. Aí a pessoa ela vai buscar o quê? A sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Por isso nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, mas não para a nossa glória, mas porque tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senão ele não vai dar. Ele não vai dar. Muitos buscam e não encontram. Por quê? Porque o coração não está alinhado com a vontade de Deus. O coração. E o coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos, o chamarão. Ele vai ser conhecido pelo que ele faz, pelas suas obras. E as suas palavras denunciam ele. Pode perceber que as minhas palavras me denunciam. Se eu falo palavrões, se eu falo palavras torpes, ela vai me denunciar. Aquilo que sai da minha boca, aquilo que sai da sua boca,
te denuncia. Se você só vive gritando, xingando, murmurando, reclamando, questionando, ela vai te denunciar. Suas palavras te denunciam. Aquele que cuida em fazer mal, mexe maus intentos, o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Só de pensar já está pecando. E é abominável aos homens o escarnecedor, o zombador. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares cansado, medroso, medrosa, se te mostrares aí folgada, abatido, abatida, sua força será pequena. Você não vai conseguir romper. Você não vai conseguir prosseguir. Você não vai conseguir chegar do outro lado. Você não vai conseguir passar por esse deserto. Você não vai conseguir completar as ordenanças de Deus. Você não vai conseguir. Se você se mostrar frouxo, relaxado, cansado, medrosa, abatida aí, folgado, instável, você não vai conseguir passar por isso. Você não vai conseguir passar por essa enfermidade, crendo no poder de Deus. Você não vai conseguir passar. Você não vai conseguir passar por essa situação difícil, adversa, por essa tempestade. Você não vai conseguir. Você vai querer pular do barco. Você vai morrer antes do tempo. Então você não pode se mostrar frouxo aí. Você tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar, nos alinhar, nos levantar, resplandecer a glória do Senhor que está em nós. A presença de Deus está em nós. Nós precisamos nos posicionar e nos levantar. Não deixa isso te abater, não deixa isso, esse problema, esse cansaço, essa enfermidade, essa dor, esse problema, essa humilhação, essa necessidade. Não deixa isso te abater, não deixa isso te deixar frouxo aí. Não deixa isso te cansar. Não deixa, não permita. Se levanta, se posiciona, porque Deus é a nossa força, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer você estar alinhado à vontade de Deus. Ore a Ele, busque a Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai trazer o renovo, Ele vai trazer o fortalecimento para você. Ele vai trazer as suas forças revigoradas para você ser fortalecido e com asas como de águia, romper em fé, correndo sem se cansar e andando sem se fatigar, porque aqueles que esperam no Senhor, Deus, Ele renova as suas forças. Ele renova a sua força nesse momento. Se você acredita, creia, toma posse, receba. Diga, eu creio. Diga onde você está, eu creio. Que o Senhor está me dando força nesse momento. Eu creio que o Senhor está repreendendo, tirando tudo aquilo que é mal, todo cansaço, ou da fadiga, ou da preguiça. Eu creio que o Senhor está tirando tudo isso que está embaraçando a minha vida, tudo isso que está atrapalhando o meu caminhar. Toda pedra de tropeço, eu creio que o Senhor está tirando. Diga aí onde você está agora. Declare com os seus lábios, com a sua boca. Deus te deu autoridade no nome do Senhor Jesus.
O nome do Senhor Jesus não é a palavra da irmã Kelly, não. Não é a palavra da Kelly, é a palavra do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que nós temos autoridade para repreender isso, para não aceitar esse mal sobre a nossa vida. Você não pode aceitar esse mal sobre a sua vida. Isso que te traz tristeza, cansaço, fadiga, medo, ansiedade. Isso que te traz aí, abatimento, instabilidade, te deixa folgado, folgada, preguiçosa, preguiçoso. Não, você vai se posicionar e você pode declarar aí. Talvez você não pode falar com voz alta, você está num lugar aí que não pode falar com os seus lábios de voz audível, mas fala internamente. Fala aí com o teu coração para Deus, porque Ele está te escutando. Fala com o teu coração: Senhor, eu não aceito isso porque eu sei que isso não vem de ti. Isso não te agrada. Me ajuda, arranca isso de mim. Arranca essa instabilidade, arranca isso. Porque senão eu não vou conseguir permanecer, eu não vou conseguir perseverar, eu não vou conseguir romper em fé. Eu não vou conseguir passar pelas dificuldades. Eu não vou conseguir passar pelas tempestades. Eu não vou conseguir, Senhor, se eu continuar assim, eu não vou conseguir andar sobre os problemas, sobre as águas que tentam me afogar e me afundar a todo momento. Diga aí, você precisa declarar. Você precisa declarar, você precisa abrir a sua boca e profetizar aí, lançar palavras de vida, palavras de esperança, palavras de luz nesse lugar de trevas, nessa situação de trevas. Você precisa abrir os seus lábios, deixar a covardia e ser ousado na fé. Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia para ser ousados na fé. Ousados na fé, crendo na palavra de Deus. Começa aí a declarar sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, a igreja onde você congrega, aonde você passa, aonde você vai, dirigindo, viajando, trabalhando. Começa a declarar, passe aí, você que está viajando, você que é caminhoneiro, você que aí trabalha aí viajando, declara, vai passando pelas cidades, ergue as tuas mãos, ergue uma das tuas mãos e declara: Senhor, abençoa. Eu, quando eu passo ali pelos presídios, quando nós vamos ali passando quando nós vamos para Epitácio, para algumas cidades ali que a gente passa ali, os presídios de Bernardes, Venceslau, Caiuá, ou ali em Martinópolis, eu estendo as minhas mãos, estendo a minha mão, meus filhos também, eu falo: ora, meus filhos, intercede por essas vidas, por aqueles que trabalham ali naquele lugar. Pede para Deus a sabedoria, para aqueles que trabalham, tanto na limpeza, seja onde for, na área administrativa. Mas ora, intercede por esse povo, aqueles que estão encarcerados, para Deus enviar socorro, enviar ajuda nesse lugar tenebroso. Mas nós cremos que a luz entra naquele lugar. E Deus, Ele ouve a oração de um justo, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Sabemos que não há um justo sequer sobre a terra, mas a palavra de Deus diz sobre o justo, aquele que foi justificado por intermédio de Cristo Jesus na cruz. Nós somos esse justificado. Nós somos esse justificado que podemos orar. Podemos orar.
interceder, erguer as nossas mãos, sem ir e sem contenda, intercedendo pelos necessitados. Não tenha medo se as pessoas falarem: ah, você vai interceder por pessoas que você vai pegar problemas, você vai receber setas, você vai receber retaliações. Não tenha medo, você sabe quem é o Deus que te guarda, você sabe quem é o teu escudo, a tua proteção. Não tenha medo de interceder, de orar, de se posicionar, porque se você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Não, se posiciona, se levanta. Deus te dá sabedoria, discernimento para você orar, para quem você orar, para quem você intercede. É diferente de você carregar nas costas um problema, mas não, você está intercedendo ali, ó, por aquele problema. Então, onde você passa, talvez ali tenha uma casa, uma família que está em guerra, uma família que está a ponto de destruição, a ponto de divórcio, uma família que está a ponto de se desfazer. Intercede, ora. Talvez você está olhando ali aquela pessoa que está na lascívia, na sensualidade. Talvez é um homem, uma mulher que está ali, ó, no pecado, visível, com as suas vestes, com o seu comportamento. Intercede, ora, repreende esse mal, esse espírito maligno, esse espírito da sensualidade. Talvez você sabe ali, você está vendo aquela pessoa que está pegando o que não deve, está roubando, tomando coisas ilícitas. Intercede, repreende esse mal, esse espírito maligno. Deus te chamou para se posicionar, para ser um trabalhador no reino de Deus, para ser um semeador da palavra de Deus, que Deus semeia a palavra de Deus através da sua vida, e você é esse semeador, você é esse canal de bênção. Livra os que estão destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Vai viver conforme as suas práticas, as suas palavras, as suas ações, aquilo que está ouvindo, porque aquilo que ouve, ele vai entrar através daquilo que ouve. E ele, se não excluir, se tiver como uma esponja, ele vai absorver. Isso vai ficar. Esse algo sujo vai ser absorvido e vai ficar internamente. Então, nós não podemos, porque senão isso nos levará à morte espiritual, à morte eterna. Eis que não sabemos, porventura, aquele que pondera, aquele que examina com atenção os corações, não o considerará. Ele esquadrinha o nosso coração, ele prova os nossos pensamentos. Nós temos que... E aí, através disso, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós enxergamos, isso vai ser absorvido dentro de nós como uma esponja. Talvez não absorve muito, porque eu estou bem vigilante. Mas um pouquinho sempre absorve, né? Sempre absorve um pouquinho. Sempre fica um pouquinho. Sempre fica. Então, nós precisamos desse renovo, de excluir na presença de Jesus, na presença de Deus, isso ser excluído, ser tirado, removido de nós, aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que entrou em nós foi absorvido e é impuro, é sujo, é maligno, é mundano, é satânico, é perverso. Nós precisamos deixar Jesus excluir, o Espírito Santo de Deus exclui, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Come.
come porque é bom. É doce. A palavra de Deus é como mel. Ela é doce. Doce. Doce ao paladar. Mas cuidado, ó. Provérbios 25, 16. A palavra do Senhor diz: achaste mel? Achou mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Nós temos que tomar cuidado. Assim Deus me ensina sobre aquele versículo que diz, aquele verso que diz: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Ou seja, não sejamos excessivos demais. Tudo que em excesso nos atrapalha, estraga. Tudo que em excesso. Eu falo esse excesso quando nós fazemos além daquilo que nós precisamos. Tá entendendo? E Deus, Ele sabe, Ele nos leva a isso. Esse comer em excesso chega até no ponto de gula, no tempo de que não precisa mais, que vai chegar a me prejudicar, que ele chega a vomitar. Não sejais demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, ou seja, eu sei que aquela pessoa que está na rua, ela está depressiva, ela está nas drogas, e eu vou chegar nela, dizer a verdade. Você vai para o inferno, abandona essas drogas. É uma verdade. Só que eu estou agindo com excesso. Em excesso. E ao invés de isso fazer bem, alimentar ela, isso vai prejudicar ela. Isso vai estragar ela. Então, tudo que é em excesso prejudica. O excesso, quando está desalinhado à vontade de Deus. Porque se eu como de forma excessiva a ponto de vomitar, é porque eu extrapolei. Se eu extrapolei, eu não estou conforme o Espírito Santo, eu estou conforme a minha carne. Então, às vezes a gente usa até a sabedoria, a teologia, a gente usa até aquilo que nós sabemos da palavra de Deus para usar e de forma em excesso, que pode prejudicar alguém. Ao invés de ajudar alguém ou ajudar a mim mesmo, eu estou com tanto excesso que eu estou me prejudicando e prejudicando as pessoas que estão ao meu redor. Então, por isso que é tudo com temperança. O fruto do Espírito, que é amor, que é no singular, um fruto, que dentro desse fruto é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança, tudo com moderação, equilíbrio, estabilidade. É tudo organizado. O reino de Deus é organizado. O reino das trevas também. Só que o reino das trevas age essa organização para o mal, para a maldade. Até as pessoas que usam os dons, tem pessoas que têm dons, mas usam para a maldade. Outros já usam para a bondade. Os dons usam para as trevas, mas outros usam para a luz. Uns usam os dons para a morte, outros usam os dons para a vida. É uma escolha individual.
Assim como a salvação é uma escolha individual. Eu escolho se eu quero ser salvo ou não. Eu escolho. Eu não posso escolher pelo meu esposo, nem pelos meus filhos. Eu posso buscar por eles, eu posso orar, eu posso interceder. Eu posso tomar atitudes para que eu venha influenciar, mas eles têm que deixar ser influenciados, eles têm que buscar, eles que têm que buscar cada um a sua vida espiritual. Nós não podemos obrigar ninguém. Nem Deus obriga. Que dirá eu e você? Nem Deus. Ele é tão santo, tão puro, tão fiel, tão maravilhoso, tão justo que ele não obriga. Ele nos dá liberdade a cada um. Ele dá liberdade para a gente fazer o que nós queremos. Eu posso buscar em excesso, comer em excesso. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que, ela nos ensina que nós precisamos ser obreiros, ser bons guerreiros, obreiros que sabem manusear bem a sua espada, ou seja, a espada que é a palavra de Deus. Nós temos que saber, com moderação. Imagina se a gente pega como se fosse uma espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito, mas imagina uma espada mesmo, imaterial aí, uma espada na sua mão. Você sai aí, se você não sabe guerrear com ela, você sai no meio da multidão, você sai aí, ó, passando, você vai machucar alguém. Até mesmo sem querer você vai machucar alguém, mesmo que não é a tua intenção. Mesmo que não é a tua intenção machucar a pessoa, você pode machucar ela. Nós podemos machucar ela, mesmo sem intenção nenhuma de maldade. Mas por não manusear bem a palavra de Deus, a espada do Espírito, nós podemos machucar as pessoas. Além de ajudá-las, nós podemos estragá-las, prejudicá-las, matá-las, feri-las. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para ter esse discernimento, até onde eu posso ir, até onde eu posso adquirir. Porque até para receber as bênçãos, Deus ele limita a gente. Ele limita a nós. Ele fala, não, deixa eu diminuir um pouquinho aqui agora, peraí. Já entreguei para a Kelly, tá bom, porque senão a Kelly vai se achar demais. Vai se ensoberbecer demais. Vai ficar muito folgada, porque tem muito na mão, né? Recebeu muito dinheiro, recebeu isso, ganhou muita roupa. Deixa eu parar um pouquinho, senão ela vai desperdiçar, ela não vai saber como lidar, ela não vai saber como administrar isso, vai perder. Então eu vou dar tudo para ela, mas eu vou dar aos poucos, com moderação. Eu vou dar o bolo inteiro para ela, mas eu vou cortar em pedaços. Cada dia eu dou um pedacinho para ela, porque aí ela vai ser grata. Aí a Kelly, ela vai agradecer, ela vai se alegrar, ela não vai desfazer. Porque quando a gente tá cheio, farto, imagina você comer um bolo desse tamanho inteiro, sozinho. Nossa, chega uma hora que você vai vomitar, né? Então ele nos dá inteiro, tudo o que ele tem para nós, mas nos dá fatiado, em porções diárias. Porções diárias. Assim como o maná. É a cada dia. É o pão nosso de cada dia. É o alimento diário, tanto físico e espiritual. Até o alimento emocional que nós precisamos, esse alimento que vem do céu. Para alimentar aqui, ó. Para suprir isso aqui, esse vazio aqui dentro. Porque o nosso emocional muitas vezes está tão vazio, tão sedento, carente, que precisa ser alimentado. E quem preenche esse vazio é Jesus.
É Jesus que preenche esse vazio, essa carência. Então come, mas come cheio da presença, crescendo na graça e no conhecimento, sabendo manusear bem essa espada. Talvez o que você sabe, você possa pensar assim, mas o que eu sei é pouquinho. Então, talvez o que você tem aí é a espada, mas a espada é... o que eu sei é pouquinho. A espada é pequenininha, como uma faca pequenininha, né? Mas saiba usar ela, porque até uma faca pequenininha você tem que saber usar, né? Mas a minha faca é aquela faca maior. Já sei um pouquinho mais. É a minha espada, uma espada maiorzinha. Então, usa ela conforme você tem aí na sua mão, o conhecimento que você tem. Agora, se ela já é grandona, é mais cuidado, porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Mais atenção nós temos que ter. Mais nós temos que precaver, vigiar, orar. Quanto mais Ele nos dá, mais nós temos que buscar, que agradecer, que honrar a Ele. Mais nós temos que ser diligentes, ser prudentes. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a sua expectação, a sua expectativa, aquilo que você espera. O conhecimento da sabedoria para a tua alma, se você achar, e como se encontra isso? Primeiro, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você honrá-lo, você ama tanto, você preza tanto, você reverencia tanto que você não quer. Não é medo de desagradar a Deus. Sabe, quando você ama tanto alguém que você quer agradar ela tanto que você não quer desagradar ela. Você tem até, parece que, um medo de desagradar. Não é medo de ir para o inferno, medo. Não, mas eu amo tanto. Eu zelo tanto, eu honro tanto, eu prezo tanto, eu submeto tanto que eu temo, sabe, eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo de, sabe, porque arde no meu coração, meu amor é tanto que eu não quero ficar longe, eu não quero ficar distante dele, eu não quero que ele pense mal de mim, eu não quero que ele se entristeça comigo. Eu não quero. Por isso que esse temor é o princípio da sabedoria. É essa humilhação, essa rendição, essa reverência, essa entrega. É o temor. Isso é o princípio de ter uma vida sábia, para ser uma mulher sábia. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, o seu quarto. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão e cairão. Talvez o ímpio tenta espiar aí a casa do justo, o quarto do justo, o coração do justo.
e reclama, tenta questionar ou acusar. Mas o justo, ele, ainda que ele caia 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. Por quê? Porque quem sustenta com a sua destra? É Deus. Então Deus sempre vai levantar o justo. Mas os ímpios vão tropeçar no mal, no seu intento maligno. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mau aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então, o justo, ele não se alegra na queda do ímpio. Nem quando tropeça, ele se enche de alegria. O coração, não. Não faça isso, porque senão Deus vai ver e não vai se agradar disso. Aí, a Kelly tá se agradando da queda do ímpio, porque ele tropeçou, caiu, o inimigo caiu. Então eu não vou agir com justiça, não vou desviar a ira dele. Só porque a Kelly se alegrou. Só porque a Kelly aí, desejou o mal, gostou da queda do outro ali, da outra, então eu vou desviar o mal dela. Só por causa da Kelly. Só para tratar com o coração da Kelly. Só para tratar com isso que foi plantado no coração da Kelly, na mente da Kelly. Então, por isso que Deus, ele diz isso. Por quê? Porque sujou o coração. Se eu alego com a queda do inimigo, do meu inimigo, eu estou deixando uma manchinha no meu coração entrar. Estou deixando uma manchinha sujar a minha veste. Deus não quer isso. Deus não se agrada disso. E aí, por causa disso, ele pode desviar a ira do inimigo. Fala, então não vou fazer. Eu ia fazer isso aí, com ele. Agora não vou fazer mais. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha invejas. Nem tenhas inveja dos ímpios. Não se abale por causa dos malvados, perversos. Por quê? Porque o maligno não terá galardão algum. E a lâmpada dos ímpios se apagará. O ímpio, o maligno não terá recompensa. Não terá recompensa. Não, naquele grande dia lá, o que vai ser recompensa? A recompensa? Não, vai ser a morte eterna. Vai ser lançado lá no lago de fogo. Vai ter uma morte eterna. É fogo eterno, ranger de dentes. Então não vai ter recompensa como o justo. O justo vai ter recompensa, vai ter galardão na vida eterna. O justo vai ter galardão na vida eterna. Nós vamos ter galardão. O galardão nosso está com o Senhor Jesus. Nós teremos recompensa. Mas lá no inferno não vai ter. Lá não tem. Lá é só sofrimento. Sofrimento. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Teme ao Senhor. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, teme a Deus. E não te intrometa, não se interfira com os que buscam mudanças. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Então, nós precisamos
avisar as pessoas que elas estão indo para o abismo. É a mesma coisa se você vê uma criança inocente, uma criança que não tem muito entendimento, uma criança de 2 anos, que ela não tem malícia, não tem entendimento daquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é perigoso. Se ela vai ali andar e enfiar o dedo na tomada, onde ela pode levar um choque, ou ela vai pôr a mão no fogo, você vai deixar? Por mais que ela não seja sua filha, seu filho, essa criança. Por mais que ela não seja da tua família, da tua parentela. Talvez que você nem a conheça essa criança, você vai deixar? Essa criança se queimar, essa criança tomar um choque, poder vir a adoecer ou falecer? Você vai deixar? Você vai deixar uma criança a andar ali, você vê um abismo ali, que ela pode cair naquele abismo? Você vai deixar? Mesmo que você não conheça ela, você não vai intervir? Você não vai se impor, tomar uma atitude para que ela não caia naquele lugar? Ou você vê uma piscina bem funda ali, aquela criança está indo, sem maldade, na ignorância. Ela enxerga fisicamente, mas ela não tem conhecimento daquilo. Que aquilo lá é perigoso, que pode trazer a morte, pode trazer sofrimento para a vida dela. E ela está indo para aquela piscina, a cair naquela piscina e prestes a ser afogada. E você está ali vendo. E você pode fazer alguma coisa, você não faria? É isso. É você intervir, é você se posicionar e você dizer não. E se a criança ela não te obedecer, você pode falar com ela, não, não vai. Você vai fazer o quê? Você vai lá e pegar ela, puxar ela, tirar ela. Você vai repreender ela. E se ela tem um responsável, você vai falar para o responsável. Você não vai deixar a criança ir para a ruína. Assim você não deixa. Por isso que a Bíblia nos ensina a ter paciência com os fracos na fé. Tem pessoas que são fracas na fé e elas são como crianças, imaturas na fé, na vida espiritual. Por isso nós não podemos julgar as pessoas. Nós podemos julgar as suas práticas, mas a pessoa em si não podemos julgar. Não sabemos qual o nível de conhecimento ela tem, o nível de entendimento da palavra de Deus, o nível de fé que ela tem, o nível de entrega a Deus. Só que é mais fácil eu e você acusar, apontar o dedo, criticar, né? Questionar, murmurar, acusar ela, botar culpa nela. Não vai porque não quer. Tá indo lá nesse lugar aí porque quer. Tá andando com o fulano porque quer. Mas quando você vê uma criança, você não faz de tudo? Você não ia fazer de tudo? Por mais que elas iria fazer birra, chorar, se jogar no chão, você não ia fazer de tudo? Não é diferente. Não é diferente das pessoas. As pessoas que são o nosso próximo. Que nós temos que amar como a si mesmo. As pessoas que são o nosso próximo. É esse amor, essa maturidade espiritual que Deus quer que nós venhamos a ter. E Ele está nos dando esse conhecimento nesse momento. Ele está nos dando essa sabedoria nesse momento. Ele derrama sobre nós. Talvez você não possa chegar nada derramando aí sobre você.
você não pode sentir nada escorrendo aí, ó, como escorreu na barba de Arão, mas você pode sentir, porque é pela fé. As coisas de Deus é pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé. Não é pelo aquilo que você vê. Não é também por aquilo que você sente. Porque você pode estar recebendo sem sentir. Tá entendendo isso? E você pode sentir algo aí que você não está recebendo. Tem pessoas que se arrepiam, mas não recebem. Tem pessoas que não estão recebendo, mas que estão recebendo, mas não estão se arrepiando. Então é pela fé. Não é pelo sentido. É pela fé. Então por isso que nós temos que alertar as pessoas, ajudar as pessoas. Como se fosse nós indo cair no abismo. Como se fosse nossas crianças entrando lá e caindo numa piscina. Como se fosse nossas crianças que fosse ali, ó, como se fosse nós. E ali botar a mão no fogo. Para se queimar e eu botar dedo numa tomada para ser eletrocutada. Esse amor, essa compaixão, esse amor fraternal que Jesus quer que venha crescer dentro de nós. É esse amor que Ele quer nos arraigar, deixar enraizados, fundamentados, alicerçados. Ter esse amor, essa palavra, Jesus como nossa base de vida, como nosso alicerce, como nosso fundamento. E a partir dele construir. Não é a mesma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus é o nosso alicerce. É a mesma coisa que construir aqui, ó. A partir daqui, ó. Construir a minha vida, a minha casa, né? Porque eu posso construir aqui, ó, da terra. Não tem alicerce. Aqui, ó, como se fosse a terra, areia. Ela vai cair. Não tem fundamento. Aqui não tem nada, ó. Mas aqui tem estrutura, ó. Aqui tem alicerce. Aqui, ó, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir as correntes de águas, combater a casa não cai. Tem sabedoria, tem conhecimento, tem alicerce, tem fundamento, tem base. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não, não faça isso. Não se levante. Não levante, não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Porque talvez você está irada aí com alguém. Talvez você está aí desgostoso com alguém. Talvez você está aí magoado, tristecida com alguém. Porque Deus, Ele diz, minha vingança, eu recompensarei. E se você faz isso, você está fazendo aqui, ó, igual aquilo que Ele falou aqui. Se você tiver desejo pela queda do outro, Ele vai desviar a correção para aquele que precisa ser corrigido. Por causa de você que é justo, porque você deixou contaminar o seu coração. Então não faça isso, não use os seus lábios para ficar falando mal. Isso vai trazer problema para a sua vida. Verso 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Salomão diz aqui, passei pelo campo do preguiçoso,
olha lá, viu um homem, olha lá, o preguiçoso, e junto à vinha do homem, um homem falto de entendimento, porque é preguiçoso. Uma mulher falta de entendimento, porque é preguiçosa. E ele observa ali, ó, e eis que o campo estava cheio de cardos, ou seja, plantas espinhosas. Essas plantas espinhosas não prestam para nada, só para estragar a terra, o campo. E a sua superfície coberta de urtigas, de folhas espinhosas. E a sua parede de pedra estava derribada. Não tinha construção, porque era preguiçoso. A casa estava bagunçada. O campo estava bagunçado. A terra estava tudo com essas plantas que não prestam para nada, só para estragar a terra. Para virar praga. Praga no campo. Para estragar a terra. Só para dar trabalho. Porque essas plantas espinhosas só dão trabalho. E ela se multiplica. Quanto mais deixa, mais ela se multiplica. Quanto mais tempo deixa, ela vai ali, ó, semeando, ela vai ali aumentando, multiplicando. E ela vai estragando, ela vai se multiplicando. E vira uma praga na terra. Vira uma praga no campo. Então aquele que é preguiçoso, aquele que não quer fazer, aquela que não quer fazer e sabe que precisa fazer, precisa tomar uma posição, precisa tomar uma decisão, precisa agir, não pode fazer vista grossa. Não pode fazer vista grossa. Você não pode fazer vista grossa. Toma uma iniciativa, vai orar, vai fazer alguma coisa. Põe a mão no arado, não olha mais para trás. Porque senão vai encher desses cardos aí, dessas urtigas, dessas plantas espinhosas, com as folhas espinhosas, não dá nem para andar no campo. As plantas espinhosas não dá nem para andar, machuca quem passa por ali. Porque são pragas que machuca as pessoas que passam por ali. Quem passa por essas plantas, por esse campo. E sem dizer que fica feio, horrível. É horrível, o campo fica horrível, feio. O que tendo eu visto, o considerei e vendo, recebi instrução. Salomão está dizendo, o que eu vi, o que eu tenho visto, considerei, eu maquinei aqui na minha cabeça, eu tive entendimento aqui, Deus me mostrou algo aqui, que um pouco de sono, adormecendo um pouco, cruzando as mãos, assim, cruzando os braços, outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Essa é a recompensa do preguiçoso. Essa é a recompensa do preguiçoso. Salomão está querendo nos ensinar aqui, né? Deus está, através da escrita de Salomão, nos ensinar que um pouco de sono, não precisa de muito não, um pouquinho de sono, adormecendo um pouco, vou cruzar minhas mãos, vou virar para o lado, vou dormir mais um pouquinho, outro pouco para estar deitado. Agora não, depois, amanhã eu faço, amanhã eu limpo, amanhã eu prego, amanhã eu louvo, amanhã eu evangelizo. Não, hoje não vou fazer live não, amanhã eu faço live. Tô cansada. Aí entra a procrastinação. Deixar o hábito de adiar as coisas.
o hábito de atrasar o serviço, o hábito de deixar para amanhã, deixar para depois. Essa é a procrastinação. Preguiçoso, a preguiçosa. Assim sobrevirá o quê? A tua pobreza. Como um ladrão, de repente. De repente. Ficou pobre. Vai roubando. O ladrão vai roubando. Roubando. E a tua necessidade como um homem armado. Sendo ameaçado aí, ó. Não tem paz. Não tem tranquilidade. Essa palavra falou com você, né? Essa palavra fala conosco. Que ela é viva e eficaz. Ela é doce como mel. Só que muitos rejeitam, né? Muitos cospem ela. Mas você vai ingerir ela com moderação, porque ela vem moderada, ela vem equilibrada. Que a graça do Senhor ela nos basta, ela é suficiente, Ele vem de forma moderada. A graça, na graça do Senhor que nos basta, é o suficiente. É o suficiente. Ele vem a nós nesse momento e fala conosco. Amém? Que essa palavra fique guardada no meu e no seu coração para não pecar contra o Senhor. Para assim termos uma vida próspera, não uma vida de pobreza. Pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza física, pobreza material, mas que Deus venha prosperar a sua vida, sua casa, a minha vida, minha casa, minha família, tua família, os nossos negócios, tudo, todas as áreas da nossa vida, que Ele venha prosperar na saúde, no casamento, na convivência com os filhos, na educação dos filhos. Que Deus venha prosperar nos estudos, que Deus venha prosperar no ministério, no chamado, no trabalho, na empresa, em todos os lugares, aonde pusermos as nossas mãos, que Ele venha prosperar, com o entendimento que Ele nos dá a cada dia, e o temor do Senhor, que nos deixam sábios, para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar. Você que entrou no meio dessa live, perdeu um pedacinho, não perca nada. Ele tem tudo para você. E você não precisa, e você não pode. Bom, você até pode rejeitar isso. Mas não é melhor você usufruir de tudo? Porque senão é uma sementinha a menos plantada em você. Uma sementinha só que você perde, uma sementinha, ela pode, que você perdeu, você pode perder vários frutos de serem produzidos através de você. Então, não perca nenhuma sementinha. Volte no começo do vídeo depois dessa live. Eu sei que eu começo um pouco rápido, já lendo a palavra. Eu sei, mas porque meu tempo é curto. Eu não posso aqui fazer algo e fazer para mostrar bonito e para fazer aqui e me prejudicar. Eu tô fazendo porque eu sei que o vídeo fica gravado. A live fica gravada. E as lives que estão sendo excluídas, eu estou gravando ela e postando no YouTube, no meu canal do YouTube. E você pode ter acesso lá. A palavra de Deus, por mais que você já ouviu, você pode ouvi-la novamente. Ela é doce como mel. E lá Deus falará com você. Amém? Então, eu sei que eu começo meio rápido. Eu não espero alguns irmãos entrarem por causa do meu tempo. O meu tempo, eu já estou com o meu tempo estourado também, porque eu tenho outros compromissos.
no dia de hoje, muitos compromissos. Então, meu tempo já está estourado, mas eu vim aqui fazer aquilo que Deus me conduz a fazer, aquilo que Ele me direcionou a fazer. E Ele sabe, Ele vai administrar todo o meu tempo. Ele vai administrar todo o seu tempo. Ele vai administrar toda a nossa vida. Então, entenda, compreenda e você que pode, volte e saboreie, mastigue. Hoje em dia é difícil as pessoas elas terem paciência para ouvir, elas querem um versículo só, elas querem só beliscar, comer algo, igual a nossa vida cotidiana, assim, a gente quer tá correndo, fazendo as coisas de casa e tá só beliscando, né? Não senta para comer, não senta para saborear o alimento, às vezes nem mastiga direito. Então, Deus nos mostra que a necessidade de sentar à mesa, de ouvir, de comer a palavra de Deus, saborear, degustar. Amém? Isso vai fazer bem para a tua alma, para a tua vida. Pai amado, Deus Santo, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que veio a nós. Te agradecemos pela salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Senhor, o Senhor vem a nós nesse momento. Nos traz palavras de sabedoria vinda do alto. Para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso ser, para o nosso lar. E nós entendemos, guardamos ela no nosso coração. Iremos praticá-la, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Não conforme nós pensamos ou queremos, mas no Teu Espírito, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, eu intercedo aqui por cada vida, Senhor, que está juntamente comigo, por cada nome no caderno de oração, cada nome na caixinha de pedido, cada nome, Senhor, nos comentários, que está representando o seu lar, a sua família, as suas causas. Aqui estamos, ó Deus, colocando diante de Ti todas as nossas necessidades. Entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti, sabemos que tudo o Senhor fará. Tudo será para a glória do Teu santo nome, Senhor. Tudo é para a glória do Teu santo nome. E nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a viver tudo, produzindo o fruto do Teu Espírito, Senhor, com moderação, com discernimento, com sabedoria, no temor do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é Tua, é para a Tua glória. Que o Senhor venha nos direcionar em tudo, Senhor, no olhar, no ouvir, no falar, no sentir, aonde pôr as mãos, os pés, as decisões para tomar, Senhor, as nossas emoções, em tudo, Senhor, nos ajuda, que não sejamos nós, mas seja o Teu Espírito Santo a nos moldar, a nos purificar, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos Te pedindo, Te suplicando as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a nossa vida, bênçãos espirituais que através dessas bênçãos nos trará as bênçãos físicas e materiais para a glória do Teu santo nome, as bênçãos emocionais para a glória do Teu santo nome, Senhor. Assim nós oramos, Te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.